Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas, vocês estão no Pod Wellita, um podcast que fala sobre carreira, vida profissional, histórias. A gente tá falando de mundo corporativo, mas agora no Pod Wellita a gente tá falando de tudo e até de música. E hoje, no nosso episódio, a gente vai falar de pessoas que fizeram história aqui na nossa música no Brasil. Tô muito feliz de receber o meu convidado, que eu já gritei quando eu era meninona. Ah, lindo! Então, tá aqui. Alex Gil, do Grupo Polegar. Seja muito bem-vindo ao Pod Wellita. Poxa, Obrigada. obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pelo gritinho. Muito bom. E é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu duvido que não tenha alguém que fez isso. Das meninas. Na nossa época tem bastante gente, né? Tem bastante gente mesmo e a gente fica muito feliz, né? Pelo carinho, né? Obrigada pelo tempo, Imagina. por estar aqui, por acreditar no projeto, Claro. por você contar da sua carreira, que, Opa. nossa, eu tava dando uma olhada, você era praticamente um espermatozoide, né? Quando você começou, Quase isso, gente, né? pelo amor... Era um menininho, né? Um menininho mesmo. Mas aí, antes da gente começar a falar da sua carreira, Legal. eu queria saber de onde você é, pai, mãe, que aí, quem são os responsáveis por esse ser humano que tá aqui? É isso aí. Bom, eu sou nascido em São Paulo, capital, né? O meu pai é o seu Manuel, que é português, estrangeiro. Português, Veio pequenininho pro Brasil com a minha família Ferreira, do lado do meu pai. Tá. E a minha mãe já é falecida, é a Suzy, né? Gil Ferreira. E do lado dela os espanhóis, né? Que ela era espanhola, minha mãe. Caramba. Veio pequenininha Forte, também. hein? E por coincidência foi conhecer o português, que era o meu pai, por coincidência Aqui? mesmo. Aqui no Brasil. Olha só. Eles eram vizinhos de rua. Um morava numa rua, o outro morava na rua paralela de trás. Sei. Vizinhos de bairro. Sei. E o causador de tudo foi o meu padrinho de batismo, que é o Abílio, que era amigo do meu pai e da minha mãe, amigo dos dois em comum. Que legal. Que num aniversário dele apresentou os dois, né? Eles já se conheciam de vista, assim, do bairro, né? Sei. Mas aí na festinha de aniversário do meu padrinho é que começou a rolar as coisas. Deu Aí, match. exatamente. Começou a rolar a paquera lá. Caramba, que da hora. E aí ficaram casados até o fim, né? Meu pai fizeram bodas de ouro e tudo, 55 anos de casados. Nossa, que da hora. E tiveram 2 filhos, que é o Serginho, que é o meu irmão mais velho, né? Que é compositor também, músico. Que legal. E eu, que sou o caçulinha, né? O Alex. Ai, que da hora, né? E, gente, curiosidade, ele faz aniversário no mesmo dia do meu filho. Eu falei, Olha, caramba, que legal, hein? meu. Poxa vida, que legal. Falei, nossa, hein? probabilisticamente falando, 0,000. Que bacana. Não é? É uma coincidência legal, né? E que bom que seu filho também é um menino legal, né? Ele Como você estava falando. Deus. Né? Uma bênção na minha vida. Menino estudioso, Ele né? Aplicado. Então, Ele isso aí é uma coisa muito bacana. Eu tenho muito isso na música também, sempre tive, né? Até no colégio, né? Porque os meus pais falavam, ó, se for mal na aula, não vai cantar mais. Tinha cobrança. Caramba, então aí bora lá. Então, vamos começar. Então, tinha que, né, ser responsável. Quando que você... Como é que foi, assim, a tua trajetória de... Beleza, você estudou, em que momento que a música entrou na sua vida? Porque você é muito jovem, assim. Na verdade, a música entrou na minha vida antes de eu entrar no colégio. Porque eu, desde pequenininho, legal. eu gostava de cantar no quintal de casa, andando de bicicletinha. Tinha 3, 4 anos de idade. Ficava cantando. Aí as vizinhas, amigas da minha mãe no bairro, elas faziam, tipo, elas ficavam na porta ali no portão. Canta, Alex, canta pra gente. Eu ficava cantando, gostava de cantar. Nossa, foi Aí estimulado, elas falavam, né? elas falavam, nossa, vocês têm que levar esse menino pra algum programa de TV, porque acho que ele vai ser cantor, ele gosta de cantar e tal. E elas adoravam. Caramba! E eu ouvia músicas no rádio naquela época, isso aí devia ser 77, 78. Eu ouvia músicas assim que tocavam às vezes no rádio e eu ficava cantarolando, sem saber o que era, porque às vezes era música em inglês, música dos Beatles. Minha mãe era Beatlemaníaca, né? Começa daí, né? E meu pai gostava também. Então, assim, foi a primeira banda referência que a gente teve, assim, né? Desde criança, eu e meu irmão. E aí, com 6 anos de idade, a gente se mudou da casa que eu estava, foi para uma outra que é próximo, né? O lugar que eu morava. E aí tinha um conservatório na esquina. Conservatório musical, olha como é o destino, né? Nossa! Aí meu pai falou assim, eu tô vendo que os meninos gostam de música, eu vou escrever eles lá no conservatório para estudar. E aí foi isso, ele nos levou lá no conservatório e eu já estava com 5 para 6 anos. Você e seu irmão? O meu irmão um pouquinho mais velho, estava com 9 anos para 10, né? E aí a gente foi estudar música. Começou assim, começamos estudando música, né? Desde pequenininho, aprender violão, teoria musical, né? Começamos por esse processo. Ao mesmo tempo, como eu gostava de cantar e tal, e o pessoal ficava incentivando e tal, né? Poxa, tem que levar ele para cantar, não sei o quê. Foi aí que meu pai
ele fez um contato com um pessoal lá da produção do programa do Raul Gil, né? Que, por sinal, era próximo ali, o estúdio onde eles gravavam ali do SBT, era próximo à minha casa ali, né? Onde eu morava. Então, dava tipo uns 5 minutos de carro ali. Nossa, muito perto, era muito perto. Você vê que coisa engraçada, tudo, né? E aí eles me levaram, aí eu tive que fazer um teste com o maestro lá na época, o maestro Osmar Milani, né? Aí ele falou assim, eu trouxe um menino, tal, ele canta, tal, então a gente vai fazer um teste para ver, né, como é que é. Aí me fizeram cantar uma música lá, cantei. Tá. Aí o maestro se admirou, falou, nossa, mas ele é muito afinado, ele tem ritmo, ele tá pronto. Ele falou, eu vou fazer um arranjo para ele. Aí falou assim, vocês vão fazer o seguinte, eu não vou colocar só a banda para tocar, não, eu vou colocar a minha orquestra mesmo. Eu quero fazer um arranjo especial para esse menino, porque eles achavam muito diferente. Eu com 6 anos, né, cantando e tal, e direitinho, assim, muito afinadinho e tal. E aí foi assim, foi aí que eu comecei, né? Aí eu participei do programa do Raul, comecei fazendo o programa do Raul. Aí conhecemos outras pessoas que trabalhavam em produções de outros programas, que eram sucesso na época também. O Barros de Alencar, o Bolinha, né? O Carlos Aguiar na TV Gazeta. Então a gente foi participando, né? Eles foram abrindo espaço, né? Também para crianças, né? Então foi uma época muito legal. Assim, que na época, assim, os calouros, eles eram geralmente adultos, né? O único que tinha... verdade. O que tinha infantil era o Raul Gil, foi o primeiro que ele teve para criança. O Raul Gil foi visionário, Aí os outros, como eu começava a participar e tal, eles começaram a abrir a ideia de pôr criança também. E foi aí que eu comecei a participar. E fui pro Barros de Alencar, fui pro Bolinha, fui lá pro Carlos Aguiar na TV Gazeta também. Gente. E foi muito legal. E a partir daí que começou tudo. Aí eu fui participando dos programas, como calouros, né? E foi seguindo, né? Aí a gente foi conhecendo pessoas do meio e tal, aí indicaram o programa do Vandeco Pipoca na TV Gazeta para nós. O Vandeco, para quem não sabe, ele foi o primeiro Bozo brasileiro, o primeiro ator que interpretou o Bozo. Ele saiu da SBT, foi para a TV Gazeta e fundou a Turma da Pipoca, que era um programa para crianças. Caramba. E aí, tinha que ir cantar no programa dele, né? Eu não... Na verdade, assim, tinha que ter uma gravação, porque lá eles não tinham banda. Aí meu pai procurou também um estúdio e tal, fez amizade com o maestro Ronaldo Lark, que já é falecido também, mas era um gênio da música, né? Inclusive, várias vinhetas do SBT, ele que produzia no estúdio dele e tudo mais, né? E aí nós produzimos uma música e eu comecei a participar do programa do Vandeco, tal. Aí foi quando surgiu a ideia. Como tinham várias crianças que participavam naquela época, por exemplo, a Eliana, ela participava. Ela fazia, ela tinha um trio, que era o Grupo Mel. Eles faziam dublagem do Los Angeles, que era o maior sucesso na época. Eu lembro. O trio Los Maneiros, né? Eles eram um triozinho também. Assim, eram 2 meninas, ela era uma das meninas e tinha um menininho também, né? Então eles faziam dublagem. Aí tinha também a Vanessa, que fez parte do Trem da Alegria. Ela participava cantando, ela já tinha o compacto dela já nessa época. Caramba. Né? Quem mais? O Nil, que era do Dominó. O Nil, nessa época, olha só que curioso. maravilhoso. E o Nil, nessa época, ele não ia para cantar. Ele ia para acompanhar a irmã dele que cantava. Ele ia com um violãozinho, tocava, e a irmã dele, a Lidiane, ela que cantava. Caramba. E ele ia nessa época lá no programa do Vandeco. Aí surgiu a ideia do Vandeco, então, que ele via que tinha muitas crianças que tinham talento e tal. Aí convidou para participar de uma coletânea infantil que ele lançou do programa, que foi o primeiro disco mesmo de LP, né? Que eu participei. Aí meu pai conhecia alguns artistas que na época ele começou a se infiltrar com essa coisa de artista e tal, que ele gostava. O meu pai, ele era projetista civil, né? Ele trabalhava numa firma que chamava-se Hidroservice, né? Que inclusive o dono era o dono do Hotel Maxud Plaza lá. Sério? Né? Era o dono dessa empresa também, que eles faziam trabalhos de projetos, né? Assim, projetos civis, né? Certo. E aí ele fazia o projeto dele lá, só que fora isso ele gostava também dessa área artística, né? Aí ele falou assim, vou começar a fazer amizade com o pessoal. Aí conheceu vários artistas, né? Conheceu o Ovelha, o Silvio Brito, o Gessé, que gostoso o Gerry Adriani, o Ângelo Máximo, que são todos amigos nossos até hoje, né? Deus, Ângelo Máximo! Então, são pessoas maravilhosas. Até hoje, né? Alguns já faleceram, outros ainda estão, né? Graças a Deus, né? Nativa, mas são todos amigos nossos. Que delícia. E aí, a partir desse lance dele vender shows e tal, ele foi fazendo os contatos, né?
foi fazendo os contatos das coisas e tal, né? E aí ele conheceu um rapaz que era parceiro do Belchior em composição, que é o Jorge Melo, um grande compositor. E foi quando o Jorge Melo criou uma música exclusiva para mim, que chamava-se Cara Legal. Foi a primeira música que eu gravei no dia do meu aniversário, inclusive. Olha! Eu estava completando 10 aninhos. Em 84. Dia 2 de agosto de 1984. Olha. Eu gravei em estúdio e tal, né? Foi muito legal. E a partir daí começamos a divulgar. Aí eu começava a participar de outros programas já com disco, né? Então aí eu já era um cantor mirim profissional, já tinha disco, né? Participava de shows com o Vandeco, ele levava toda aquela criançada, era muito legal. Pensa bem na responsabilidade desse homem. Sim, sim. E foi uma época mágica, viu? Foi muito, porque, assim, eu conheço, meus pais, eles sempre gostaram, eles são nordestinos, mas eles sempre gostaram muito de música. Então eu fui criada... O Nordeste tem essa cultura musical, né? Eu fui criada dentro de casa dançando forró. De colocar Luiz Gonzaga e a gente dançar dentro de casa. Tipo assim, você vai... Eu vou dançar. Meu pai, minha mãe, a gente dançar. E sempre ouvi muita música dentro de casa. Então, você tá falando aqui, é como se eu estivesse voltando no tempo, assim. Não é? E aí, eu acho que as crianças eram muito mais estimuladas nessa questão, né? A questão da arte em si, né? Arte, né? E principalmente a música, assim. Muitas crianças naquela época já tinham essa vocação, assim, né? Então, foi legal. E aí, a partir desses contatos todos, a gente foi participando de vários programas, participei do Bozo também, com os outros atores que ficaram no lugar, né? Do Vandeco, o Luiz Ricardo, que é um querido amigo até hoje, o Marcos Fiel, que foi Bozo também, enfim, todos eles que apresentavam e dividiam, né? O horário ali, né? Para fazer o programa. E aí fui participando dos programas, tal. Nesse meio tempo, através de um outro contato que meu pai tinha, eles indicaram uma senhora que tinha uma agência em São Caetano, que era a tia Irani, da agência Prit. A tia Irani, para quem não sabe, ela foi produtora do programa lá do Silvio Santos, Domingo no Parque. Ela trabalhou muitos anos lá com eles e conhecia todo mundo. E era amicíssima do Gugu. Né? Então foi aí que veio o lance do Gugu. Porque eu comecei a fazer shows com ela, né? Os shows infantis, que ela levava também uma caravana de criançada para fazer. E ela ajudou todo mundo, quase todo mundo, todos os que começaram novinhos, assim como eu, né? Tipo, os artistas mirins, né? Então, assim, o pessoal que era do Trem da Alegria, né? Ela que ajudou a formar, o pessoal que era do Dominó, a Mara, a Angélica, todo mundo saiu da agência dela. Caramba! Todo mundo. Rodrigo Faro, era todo mundo da agência dela. Todos nós participávamos dessa agência. Só que assim, cada um fazia as suas atividades. Então, ela tinha área de propaganda, área de modelo, desfile, show, né? Eu participava cantando nos shows, né? Que tinha os cantorezinhos mirins também, né? Então, a gente participava dessa caravana, era muito legal. E aí, ela ligou um dia na minha casa, falando com meu pai e com a minha mãe, que eu gosto muito do Alex, eu vou ajudar esse menino. Aí, ela ligou um dia em casa e falou assim, olha, eu conversei ontem com o Gugu, a respeito do Alex. O Gugu está muito interessado em ver o Alex pessoalmente. Eu vou marcar uma reunião para vocês trazerem ele aqui e tal, para o Gugu conhecer ele pessoalmente e tal. Embora o Gugu até já me conhecia, mas assim, depois é lógico, perdeu o contato, porque quando eu participei do Raul Gil lá, que eu era bem tititico, ele era jurado. Na época, era ele, a Sônia Abrão, todos aqueles jurados que faziam parte, né? O Ari Toledo, toda aquela galera. Aquela galera toda lá que julgava na época era do corpo de jurados do Raul. Caramba. Mas assim, passou muitos anos depois, né? Eu já estava com 10 anos para 11 ali, homem, né? Praticamente, gente. Nossa. Um adolescente. Não é? Já tinha 5 anos de carreira, pensa bem, né? Então, eu já estava fazendo várias coisas, né? E aí, poxa, marcou um dia, então, nós fomos lá na reunião, foi muito legal. Aí o Gugu me viu cantando pessoalmente e tal, aí ele gostou muito, né? Aí a gente conversou, né? Falei o que eu fazia, eu já tocava vários instrumentos nessa época, eu já tinha me desenvolvido um pouquinho nessa época, né? Porque eu comecei só aprendendo violão. Foi o único instrumento que eu estudei em conservatório, foi violão. Isso que eu ia te perguntar. Os outros instrumentos que eu toco, eu sou autodidata, assim mesmo. Teclado, né? Meu pai tinha ido pro Paraguai, trouxe um tecladinho, um Cássio, eu lembro até hoje. Eu lembro. E eu adorava o teclado, porque o maestro que fazia os arranjos para mim era tecladista, ele era pianista, né? E ele tocava demais, assim, era muito bom, né? E eu ficava encantado de ver ele tocar. Nossa, eu ficava emocionado de ver ele tocar muito bem.
E aí eu comecei a gostar de teclado por causa dele, do maestro Ronaldo Lark. Aí eu comecei, sabe, pegava a notinha do violão, ficava ouvindo a notinha lá no teclado, comecei a formar acordes, eu por mim mesmo comecei a aprender a tocar o teclado sozinho. Maravilhoso. Foi assim. Contrabaixo é a mesma coisa, porque é um instrumento que eu tive muita identificação, assim, eu gostava daquele som grave, assim, né? Poxa, mas que instrumento é esse? Aí quando eu descobri o contrabaixo, eu me apaixonei. Imagina. Né? Aí eu comecei, tanto que, ó, a gente começou a aprender no violão, um violãozinho que era da minha mãe. Tá. De solteira, da época de solteira dela ainda, que ela tentou aprender violão, aí que ela nem acabou... eu, a frustrada. Aí ela acabou desistindo, que ela não conseguiu, e guardou o violão. Eu também. Aí ficou pros filhos, né? Ficou pros filhos. Aí os filhos que começaram a usar. Olha que como é o destino, né? E aí a gente começou a usar. Aí depois o meu pai comprou um outro violão pro meu irmão, ficamos com 2 violões. Aí o que eu fiz? Essa pessoa maravilhosa aqui teve a brilhante ideia de transformar o violão, que era da minha mãe, num contrabaixo acústico. Para começar a tocar junto com o meu irmão. Aí eu falei assim, já que eu não tenho contrabaixo elétrico, eu vou fazer o seguinte, vou comprar as cordas de contrabaixo e vou pôr no violão. Empenou aquele braço que foi uma beleza, né? Mas que deu para fazer um som um tempo, deu. Deu para fazer um sonzinho. Aí eu fazia o baixo, meu irmão fazia o violão. Aí ficava os dois cantando, tocando músicas. Era muito legal essa época, né? Caramba. Formamos bandinha com o pessoal que estudava com a gente no conservatório e tal, né? E aí a gente começou, né? Se apresentar e tudo mais. Mas aí, voltando ao Gugu, foi a partir dessa reunião que aí começou tudo, né? Foi quando o Gugu me contratou. Tá. Eu tinha 11 para 12 anos, né? E aí ele estava com a ideia, no início, de me colocar no dominó, ver se pode. Caramba! É verdade. Porque era tudo muito próximo, né? Porque estava na moda o menudo, né? Que era em auge, o dominó já era estourado, era menudo, já fazia gente, sucesso. eu tenho LP. Então, eu tenho. E o menudo, nessa época, tinha entrado o Rick Martin, que era o menorzinho na época, né? Ele era bem mais novinho que os outros. Verdade. E aí ele teve essa ideia, ele falou assim, eu acho que eu vou colocar o Alex junto com os meninos, tal, porque aí ele vai ficar menorzinho, que nem o Rick Martin, que entrou lá, tal. Caramba, que interessante. Aí tava com essa ideia. Só que aí quando eu falei que eu tocava instrumentos, ele achou diferente. Ele falou, nossa, o menino tocando instrumento, tá verdade. Pronto, né? É, diferente, né? Aí ele ficou uns dias assim, ele voltou a ligar na minha casa, ele mesmo ligou, né? Aí ele já tinha um contato, falava direto com a minha mãe e com o meu pai, falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, falou pra minha mãe, Suzy, vocês aguentem, segura o Alex aí que eu não vou mais colocar ele no dominó, não. Eu mudei de ideia, eu tive uma outra ideia. Como ele já toca instrumento, eu tô pensando em montar um outro grupo mirim, assim, um conjunto, mas com os meninos tocando, aproveitando a ideia que ele já faz. Porque quando ele falou para mim assim, vou te colocar no dominó, eu ainda brinquei com ele e falei, mas Gugu, eu não sei dançar, eu só sei tocar, né? Ele falou assim, mas você já faz o mais difícil, dançar você aprende. Os meninos também não sabiam, a gente colocou professores de dança, eles aprenderam, tal. Aí, tudo bem, eu falei, bom, eu vou tentar, né? Vamos encarar, né? Razão. Tudo bem, né? Mas aí, nesse meio tempo, ele mudou de ideia. Aí foi quando ele falou, não vou colocar mais, então vou formar um conjunto mirim. Aí ele selecionou, através da Tia Irani, né? Que foi uma grande parceira, né? Nos grupos dele também, né? E aí, através dos meninos da agência, ele escolheu os meninos, tal, que ele queria, né? E aí, um dia ele montou, né? Ele pegou e marcou uma reunião e falou assim, venha para o escritório que eu vou apresentar os outros meninos que eu escolhi para montar o grupo. Aí foi assim, só que os meninos, eles não vinham de uma carreira de música. Isso. Né? Por coincidência, assim, aliás, é uma pena que ele não pegou ninguém que fazia a área dos shows, né, da agência, né? Os que ele pegou era tudo de propaganda, de desfile, de comercial e tal, né? E aí, o que ele fez? Muito sabiamente, ele teve a brilhante ideia de pagar professores e músicas para eles. Né? Eu ia te perguntar isso. Isso, para poder preparar, porque afinal era uma banda mirim, né? Porque o profissa era você nessa daí, né? Eu já estava adiantado, né? Não era profissa ainda, mas vamos dizer assim, mais profissional que os outros, né? Porque eu já estava adiantado, né? Pronto, eu já tocava instrumento, né? Já dava para fazer show, tocar, tal. E aí então ele pagou professores de música, os meninos foram estudar por 2 anos, né? Então ficamos em 87 até 89. Aí, quando ele decidiu realmente, né, ele falou assim, acho que agora já dá para já começar a caminhar, né? Aí ele lançou o grupo, foi em 89. Nossa, ele investiu 2 anos no projeto para depois lançar vocês? Isso. Caramba!
Ele ficou preparando Poxa. os meninos, né? Para ter uma preparação, pelo menos, para poder fazer um show, se É que eu já apresentar penso e na tal. parte de orçamento, sabe, gente? Ah, sim. Dinheiro. Não, mas é que naquela época também era tudo diferente, Era né? diferente? Era diferente. Era mais acessível as coisas, A dinâmica né? era... Porque hoje tem todo, Não, né? hoje tem muita coisa de tudo, né? E Isso. é outra referência, né? Mas naquela época era mais artístico mesmo. Então, assim, até os professores eram muito bonzinhos, todos, muito legais, né? E era legal. A gente se reunia, às vezes fazia uns ensaios lá, fazia um barulho lá na Promoarte, era muito legal. Promoarte, A Promoarte que era o... Promoarte. Era o Como escritório. esquecer Promoarte, eu lembro Era o disso. escritório dele, né? Que ele montou ali na Lapa, né? E aí a gente ensaiava lá, né? Ensaiávamos lá tudo, né? Foi bem legal, foi uma fase bem legal. Aí foi a partir daí que ele lançou, em 89, mais ou menos na época de julho, agosto, foi quando ele lançou o grupo, né? Aí eu completei 14, logo em seguida. Praticamente um senhor de idade. E aí foi, né? A gente começou a trabalhar, né? Fazer divulgação. Aí nessa época era legal porque a gente viajava para fazer as divulgações pessoalmente, assim, em rádio. Verdade. Né? Naquela época, como não existia internet ainda, nada disso, né? Então, assim, você para fazer entrevistas, às vezes tinha que ir pessoalmente no lugar, né? Nas rádios, Então, né? assim, a gravadora, que era a Continental, né? A nossa gravadora na época, ela tinha parceiros em alguns estados do Brasil, né? Os principais, assim, vamos dizer, né? Então, pegava São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ela tentava focar alguns, né? Mato Grosso, né? E aí a gente ia pessoalmente nas rádios, eles marcavam, tipo assim, umas 2, 3 rádios já para aproveitar a viagem, né? E a gente ia pessoalmente levar o disquinho, fazer entrevista e o pessoal tocando a música da gente, entendeu? Gente. Então a gente fez muito isso aí no início, né? Fizemos bastante isso. E aí começamos a participar depois de programa de televisão, que a música começou a tocar, meninada começou a gostar e queria saber quem eram os meninos, aí, né? Gugu jogou na televisão. Aí foi assim. A rádio é maravilhoso, aí lançou, né? Foi muito legal. Aí fez o videoclipe, que a gente, inclusive, antes de lançar, a gente foi para fora, né? Foi a nossa primeira viagem internacional também, né? Foi aonde o videoclipe? Nós fizemos em Miami e Orlando. Olha, que legal! Inclusive, o clipe do Dá Pra Mim foi feito no navio, que na época era tido como o maior do mundo naquela época, que era o Norway, né? O navio. Maravilhoso, assim. Nossa, foi um sonho aquilo ali. Né? Para todos nós, né? Porque a gente tava, tipo assim, depois a gente foi para Disney, foi para um monte de coisa. Nossa, ali em Orlando, fomos pro Ant Wild, né? Fazer videoclipe também, Sou Como Sou, enfim, as nossas músicas a gente pegou e fez os clipes por ali, né? E tudo com a produção, né? Do pessoal da equipe do Gugu, Elias Abrão, que era o diretor, né? O nosso diretor, né, de filmagem, e foi muito legal, foi uma história legal, né? E aí que ele lançou, né? Resumindo, aí viemos pro Brasil, aí mais ou menos em julho, agosto ele lançou, né? O grupo e tal, aí lançou no Viva a Noite e tal, né? Maravilhoso. E foi isso, e a gente viajava bastante para fazer essas divulgações, que é bem diferente do que se faz hoje, né? Que é tudo digital e tal, né? Ficou muito mais prático, né? Vamos dizer assim, né? Mas naquela época era feito... Né? Ali, né? Era a raiz mesmo, né? Na raiz, pessoalmente mesmo. É, né? que nem você falou, fazer 3 rádios, né, gente? Parece umas simples, 3, mas não é. Mas era assim, era correria. Aí você ia para Bahia, ia para o Rio Grande do Sul, ia para o Paraná, ia para Rio de Janeiro. Então a gente ia para Minas. Então a gente pegava assim as principais, né, nas capitais principais né, e fazia, né, com o pessoal que já era parceiro da gravadora, né? E aí foi isso, né? A gente começou a trabalhar, depois fazer shows, né? E foi a história do Polegar é essa, né? O pessoal que acompanha um pouquinho mais, né? Sim. Conheceu, né, os 3 LPs oficiais que a gente gravou, né? Da nossa primeira formação, né? Aí depois passou um tempo, o Rafael saiu do grupo, né? E depois, mais um tempinho à frente, eu deixei o grupo também, né? Em 93 para 94, mais ou menos, eu saí. Tá. E foi quando eu comecei a trabalhar com composição, com música, porque eu gostava desse lado também oculto da produção de música, né? O bastidor, né? Porque como eu ia pequenininho pro estúdio gravar as demos, eu via como é que eles faziam as músicas, as produções. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, que além do palco, de estar me apresentando em palco, eu gostava do lado do produtor, do compositor, né? E aí o meu irmão fez publicidade, né? Nossa. Na época. Então aí a gente teve a ideia, falou assim, vamos montar um estúdio para a gente começar a produzir jingles, trilhas, essas coisas assim. Maravilhoso. E aí ao mesmo passo eu comecei
produzir músicas para mim, assim, né? Eu falei assim, vou pensar alguma coisa para eu fazer e tal, diferente do que eu fazia no Polegar e tal. Aí eu começava a compor umas músicas e tal. Tava numa vibe muito roqueira ainda no começo, assim, que eu tava com um cabelão bem grande, assim. Sério? Até a cintura. É verdade. Caramba. E aí a gente tá aquela vibe muito roqueira, mas ao mesmo tempo, assim, em estúdio a gente sempre foi muito eclético, assim, né? Tá. Gravávamos de todos os estilos, assim, pessoal que aparecia para gravar depois, né? Foi um trabalho bem legal. E a gente começou a fazer, né? Jingles, trilhas, essas coisas todas. Começamos a trabalhar com isso, com composições para outros cantores e artistas também, né? Que a gente teve alguns amigos que nos deram a felicidade de gravar músicas nossas, né? O próprio Gugu gravou música nossa, o Dominó, a Eliana, a Jaque Petrovic. Tem muita gente que gravou música nossa. Sim, né? sim. A Kelly Moore, Nossa, minha amiga a Jaque, até hoje. Gente, nossa, agora você buscou no túnel do tempo. Né? O Barney, eu fiz produção até pro Barney, aquele dinossauro. Sei. Tem músicas minhas lá no Barney também, infantil. Então eu cantei músicas do Barney. Meu filho. Com certeza. Então, a gente atuou em vários segmentos, né? Adulto, os Travessos gravaram música minha. Então, assim, vários segmentos, tá? No pop, o pagode, no pop geral, assim, infantil, adulto, né? Então, foi bem mesclado, assim, foi bem legal, foi umas experiências bem bacanas, né? E participando também de outras produções, né? Pepe e Neném, que eu fiz os arranjos do primeiro disco, trabalhando ao lado do Sacomani, que era meu amigo querido, né? Tá. Essas produções do Barney, inclusive do Gugu, foi junto com o João Plinta, né? Já também falecido, tadinho. Nosso querido amigo e padrinho do meu irmão, inclusive. É mesmo? Um amigo muito querido. A gente fez muitos trabalhos com ele lá, né? E depois também com o Arnaldo Sacomani, que também era outro querido, né? O Rick Bonadil, o Rodrigo Castanho, né? Nossos amigos, né? Nossa, você vai falando assim, eu tô buscando, cara. Porque antigamente a gente sabia o nome dos produtores, né? Sim, grandes produtores. Né? Tipo, soa familiar, assim. Sim, Hoje a gente quase não conhece, né? Os nossos produtores da época do Polegar eram o Caio Flávio e o Ringo. Né? Que até hoje o Caio Flávio faz back com o Zezé de Camargo até hoje, né? O Ringo com o Sérgio Reis, trabalha com um monte de gente também, é maestro, né? Então, assim, eram os nossos produtores do Polegar, do Dominó, né? O pessoal que ajudava a fazer, né? Acontecer a coisa, né? E era muito legal. Inclusive, até em shows eles iam com a gente, né? Era muito legal. A gente levava eles para os shows também, né? Para incrementar, assim, ficar mais legal, né? E foi uma experiência bem bacana também, né? Eu aprendi muito com essa galera aí também, né? Então, foram experiências, né? Falando em vida, né? Foram experiências, assim, marcantes, assim, com várias pessoas, né? Que a gente foi, ao longo do tempo, desenvolvendo todos esses trabalhos, né? E, para mim, sem dúvida alguma, não deixa de ser uma escola, né? Olha, e agora, então, é muito legal. Falando em vida, eu não sei qual fé que você professa, mas você foi, assim, desenhado, abençoado. Opa, imagina. Se tem o dons dos talentos, assim, você Obrigado. praticamente nasceu pronto, né? Vamos dizer assim, acho que a vocação, acho que ela nasce com a pessoa, né? Exato. Mas assim, é lógico que ao longo do tempo a gente vai melhorando, vai Você foi evoluindo. estimulado, seus pais viram que Exatamente. você tinha, né? Vocês tinham o dom, né? Sim. Eu acho assim, como eles falam, como uma joia, né? Que precisa lapidar. É um diamante. Você um carvãozinho que vira ele brilha, né? É. Então é isso, a gente vai se lapidando ao longo do tempo, né? Eu sou uma pessoa muito assim aplicada, né? Sempre fui, né? Em relação à música, para tocar, para cantar, né? Então, e o estúdio, eu acho que e o estúdio eu acho que foi uma grande escola para mim também, porque o estúdio ele exige de você ser um profissional muito profissional. Né? Então, você acaba desenvolvendo em vários segmentos, né? Você aprende as linguagens das sonoridades, né? Dos estilos musicais, né? Então, você vai se desenvolvendo, você vai ficando eclético, né? E o músico, na minha opinião... O músico tem que ser, né? O músico, quando ele é eclético, ele evolui muito mais. Eu também acho, né? Concordo. Tem músicos aí que tocam qualquer estilo de música. E isso é legal, porque a pessoa tem versatilidade, né? Então, você abre um leque de coisas, né? Agora, tem músico que é muito limitado, que ele fica só naquilo ali, ele não evolui, né? É uma pena, né? Mas as pessoas, eu acho assim, elas deveriam abrir a cabeça para isso, né? Porque quanto mais você abre o leque, mais você absorve, mais você aprende, mais você evolui, mais você cresce. E você está falando isso para uma criança, quando a gente fala... Sim. É um pouquinho, de neurociência, né? O cérebro da criança,
os neurônios, as Sim. sinapses lá, até 2 anos tem a poda neural e depois disso a gente começa a formar toda a nossa questão de neurônio mesmo. E aí, por exemplo, a parte da música, da arte, ela tem lugares no nosso cérebro que são ativados. E quanto mais você ativa, isso naturalmente você vai criando... Imagina como se fosse uma estrada. Você vai criando uma estrada. E aí eu fico imaginando você, criança, 5 anos, 6 anos, e o seu cérebro, ele foi criando... Por isso que você se tornou autodidata, né? Porque os seus neurônios, as suas sinapses, elas já estavam... Foi pronto. E aí, sabe que nem quando a gente pega uma coisa assim, falando mais cientificamente, né? Claro. Mas assim, por que você faz isso de um jeito tão simples? Porque eu sei, porque você já tem já tá ativado. É que nem quando eles faziam o teste comigo, que eles ficavam dando nota assim, que nota é essa? Aí Isso. Aí, tipo, eu nada. O Ringo, que é o maestro, ele descobriu que eu tenho ouvido absoluto. Então, eu nem sabia. Que é o nome que se dá isso. Porque eu tenho muita facilidade para tirar a música, assim, né? Eu ouço a música, eu vou acompanhando. Jura? Sem nunca ter tocado a música. Sem nunca ter tocado a música. Como pode? Aí eu vou ouvindo, eu vou... legal essa música. Pô, vai assim. Aí todo mundo fica olhando. Mas como é que você faz isso? Não sei. Eu não sabia explicar. É sobre isso. Eu não sabia explicar. Aí sobre até que, isso, então, porque tá pronto o teu caminho neural. Aí o maravilhoso. Ringo, que é maestro, ele fala assim, cara, vou te falar uma coisa, você tem ouvido absoluto. Que lindo. Ele fazia assim, ó, vira de costa, ele batia as notas, que nota é essa? É lá, é dó, é não sei o quê. Pô, ele tem ouvido absoluto. Eu falei, mas o que é ouvido absoluto? Aí que ele me explicou, ele falou assim, a sua mente, quando você ouve a frequência, você já sabe o tom. Tá vendo? É sobre você isso. já sabe o tom que tá. Eu falei, nossa, é impressionante. Pior que é verdade. Eu consigo identificar fácil, né? Então tem essa facilidade. E ele tem também isso, por isso que ele me testou, porque ele também tem. Total, né? E tem muitos músicos que tem, né? Então, que desenvolve mesmo, né? Como você o cérebro de um... Por isso que a música... Música, esporte, né? Para criança, mas a gente está falando de música desenvolve aqui especificamente. Coisa, né? Para criança é muito importante. É verdade. Porque você ativa partes no cérebro da criança que quanto mais você estimula... É diferente, gente, daqueles brinquedos insuportáveis que sabe aqueles brinquedos, coisa... muito chato. Não, a gente tá falando de... sangue de Jesus, pelo amor de Deus. Agora, quando a gente tá falando de música... É uma coisa inteligente. E outra, exato. A música, ela relaxa, né? Começa daí, É frequência, né? Exatamente. Ela relaxa, ela disciplina, né? Porque você aprende a ter disciplina na sala de aula, né? Quando você tá ali com o professor, você tem que ter atenção, foco. Isso. Coordenação motora, Nossa... né? Então, assim, tem muitos benefícios que a música traz para a pessoa. Tipo uma criança pequena, que ela tá começando, pega um instrumento, mesmo que seja aqueles de brincar educativo que a gente tem, sabe? Claro. Você tá trabalhando a pinça, a psicomotricidade da criança. Então, gente, assim, papais e mamães, coloquem seus filhos na música, porque é uma coisa que é super importante. Eu sou suspeito. Você é suspeito para falar que, né? E assim, olha que legal, você foi super estimulado. É verdade. E eu acho que também você se comprometeu, né? Assim, sim. Porque parece bobagem, mas também é uma questão de comprometimento. Sim, também, é verdade. Eu acho assim, tem que ser natural, né? Não pode forçar, né? Não, lógico. Tem que ser aquela... que nem assim, no meu caso, sempre foi uma coisa espontânea. Então, por isso que os meus pais, né, eles sempre me apoiaram nesse sentido, né? Por ver a vocação mesmo da criança, né? Falar, nossa, eu também nunca me imaginei fazendo assim uma outra coisa, né? Eu imagino que sim, né? Hoje eu já sou um cara mais aberto até para isso também, né? Mas devido assim, né? Questões diferentes, né? A vida mesmo, que vai levando para outras coisas. Mas assim, abandonar a música jamais, né? Acho que não dá para abandonar, né? Vai estar sempre lá. E como você lidava com a escola nessa época? Olha, foi difícil, viu? Foi bem difícil, porque era uma correria muito doida, né? A gente não tinha tempo para nada, né? Né? Nem dormir direito a gente dormia. Imagino, gente. Então, assim, a gente se alimentava mal, a gente dormia mal, porque, era uma correria louca, né? Quando começou, assim, que a banda começou a despontar mesmo na época, era show, era entrevista, era programa de TV, era rádio, era muita coisa. As escolas apoiavam vocês, né? Então, eu tive que mudar de colégio, inclusive, porque o colégio que eu cresci, né? Na época era um colégio de freiras, né? Tá bom. Aí, o que aconteceu? Bem no ano que
estava para lançar o grupo, mudou a direção. Ai, lascou. Aí vieram os padres. Veio os padres da PUC. Ai, lascou. Aí tomaram conta do colégio. Aí mudou toda a direção e eram pessoas que não me conheciam. Porque as freiras... Não sabia da sua história, não sabia da minha história, porque eu cresci no colégio, né? Desde os meus 5, 6 anos. É igual o chefe novo, gente, acaba tudo. Exatamente. Aí muda tudo, quer mudar tudo, reformular todas as regras, mudar tudo, né? Mudou tudo. Né? Resumindo para você. E as freiras era legal, porque quando tinha as quermesses no colégio, eu cantava sempre nas quermesses. Olha. Elas me adoravam, né? E as crianças eram acostumadas, porque eram os meus amiguinhos de sala de ali, aula. Né? Devia ser muito legal, né? Não, era Devia legal. Ser, né? A criançada gostava quando chegava às festas juninas, a gente dançava em quadrilha, eu cantava, me apresentava cantando. Que gostoso. Então, assim, era muito legal. E eles já eram acostumados com isso, né? Aquela galerinha, né? As diretoras, as freiras que eram diretoras, todo mundo ali. Era acostumado com todas aquelas crianças. Só que aí, né, quando teve reestruturação. Teve a reestruturação, o colégio foi vendido, passou para o outro pessoal que veio tomar conta, que foram os padres. E aí eles já não conheciam ninguém, eles tinham aquela... e eles tinham, já assim... tinha uma forma de gestão diferente. Uma gestão mais rígida, diferente do que era com as freiras e tal, então... Aí você teve que sair. Aí eu fui obrigado a sair porque eles não abonavam mais faltas, não queriam... Entendi. Eles não queriam, tipo assim, dar nenhum benefício, entendeu? Porque que você pode ser privilegiado, tipo né? assim, Mais ou menos essa questão, Só né? que eu tava lá desde os meus 5 anos de idade, né? Então. Entendeu? Aí eu mudei de colégio, tudo bem. Meu pai conseguiu, através de um amigo, indicou um outro colégio, que o diretor era uma pessoa mais compreensiva e tal, e ajudou. Né? Foi o que me ajudou, que aí eu pude fazer, né? Eu fazia trabalhos e mandava, e no lugar de prova, eles me abonavam faltas, entendeu? Então é aí que eu consegui terminar mesmo, né? O segundo grau, porque não tinha outra forma. Exato, né? Por isso que eu te perguntei. Era humanamente impossível, você não tinha como... Eu, para presenciar o colégio, era 1 a 2 vezes no mês, eu conseguia ir. Sério? Não tinha como ir. Era difícil, né? E ia muito pouquinho. E você tinha que se dedicar mais, né? Tinha que Porque me dedicar para abonar, mais. tinha que fazer trabalho, um monte de coisa, imagina a minha cabeça como ficava, né? Era uma loucura, né? E a responsabilidade ainda dos palcos, de show, de tudo, né? Então, você tinha noção? Porque na verdade, às vezes quando a gente é muito jovem... A gente assim... é jovem, a gente encara as coisas. Hoje eu penso, eu falo, caramba, eu era guerreirão mesmo, porque olha... Tipo assim, que nem eu falei pra vocês, eu sim. dou aula. Sim. Quando, tipo assim, às vezes tem aluno que eu falo, gente, agora vamos apresentar seminário, o bichinho só não falta morrer na frente da sala. Imagina vocês, com aquele monte de mulherada gritando. Aí, tinha energia ainda, né? Toda aquela coisa louca. E vou te falar, a gente mesmo cansado e tudo, né? A gente sempre atendia os fãs. Tem essa, né? Você tinha aquela Você responsabilidade. Tinha treinamento, assim, a forma? Não, era orgânico mesmo. Era cada um dali. E tudo bem. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre atendi todo mundo, sempre fiz foto com todo mundo, né? Eu acho que eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, né? Tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Começa daí, né? Respeito, e assim, aquelas pessoas estavam ali para me ver. Tanto que, olha, tinha vezes que eu chegava de viagem, né, cansado, tipo 3, 4 horas da manhã e vinham me deixar na minha casa, na porta da minha casa. Teve vezes que tinha gente ali acampando na porta da minha casa para pegar autógrafo, com aquelas maquininhas analógicas ainda na época, né, porque não era digital. É verdade. Né, maquininha de filme, né? Aí você ficava com uma dó, as meninas dormindo ali na calçada, Meu Deus, esperando o carro chegar. E quando chegava, ele chegou, não sei o quê. Você vai tratar mal uma pessoa que está ali? Não tem como. Né? Você fala, que coitadinha. Responsabilidade, né? A gente. menina ali, as meninas jovens, 14, 15 anos, tudo garota. Né? Então, assim, é uma coisa que, assim, me tocava. Eu sempre fui, assim, muito dessa coisa empática, assim, né, com as pessoas. Então, vem aqui, meu amor, vamos fazer foto, tal, não sei o que. Saiam felizes da vida. Feliz da vida. Nossa, era uma felicidade, você vê o brilho no olhar. Uma chorava de emoção. Tudo bem. Imagino, tal, né? Deve ser muito interessante. Então, é muito legal. Mas eu sempre fui bem acessível, assim, nesse ponto, né? Eu nunca me neguei, né? Porque tem gente que é fresca, né? Eu sei, então. E é isso que eu não concordo, né? Porque a exposição é natural, né? Faz parte do nosso trabalho. Né? O reconhecimento, o carinho das pessoas é parte do nosso trabalho. É verdade. Então, assim, eu penso assim, se você não quer esse assédio, essa coisa, você não pode ser um cantor público. Não né? seja Porque pessoa a partir pública, do momento que você concordo. está ali, você é uma pessoa pública. E é natural. Às vezes você está num lugar, vem uma pessoa, você não era o Alex? Sou eu. Você me dá um autógrafo? Claro. Posso fazer uma foto? Pode. Entendeu? Eu não tenho frescura. Nunca tive. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema, né?
E eu acho que é isso que é o legal, é você manter sempre o pé no chão, a simplicidade, né? Nunca pode deixar, né? Eu sou a mesma pessoa. Na época do sucesso do Polegar, depois, antes, eu não mudei a minha essência. Então, eu acho que isso é o principal. É você manter a sua essência, né? Eu posso dizer assim que eu sempre fui muito bem orientado pelos meus pais. É isso que eu ia falar. Né? A base dos eu seus acho pais que foi muito a boa. família é muito importante, né? Para Exatamente. você não deixar o filho deslumbrar também. Mas eu sempre tive bons conselhos, né? Tive bons exemplos também de ver pessoas que faziam coisas erradas. Ah, legal. Né? E o meu pai falava assim, ó, tá vendo isso que ele tá fazendo? Não faça isso. Então, assim, coisas assim. Aí você vai, sabe? Você vai adquirindo essa maturidade. Eu acho que eu fui muito precoce, assim, maduro muito antes da minha idade, assim, sabe? Muito acho que é a nossa responsável, geração, muita viu? cobrança, né? Que você tinha que ser um adulto mirim, né? Na verdade era isso. Eu era um adulto mirim. Não, eu falo, gente, eu comecei a trabalhar... Eu fazia bico na rua, da onde eu trabalho com 11 anos. Aí eu falava pra minha vizinha, você não quer que eu lave sua louça? Mas responsabilidade, né? Aí ela me dava, sei lá, eu acho que se fosse hoje 5, 10 reais, chutando muito alto. Sim. Aí com 13 anos eu comecei a trabalhar, fiz curso de datilografia. Olha, que legal, hein? né, gente, datilografia. Que legal. Aí comecei a trabalhar registrada com 14 anos. Olha, você Mas vê? você pensa bem, Sim. hoje em dia, Nossa, totalmente diferente a é realidade. uma diversidade. Se você fala, cara, olha que sociedade diferente, né? Mas é. E eu falo que assim, pô, com 18 anos... E assim, você tinha... Que nem você tinha uma responsabilidade. Sim. Que nem você falou, poxa, porque parece simples a questão de você atender pessoas, mas não é. Você tem que ter um puta jogo de cintura. Claro, é porque verdade. tem umas que te agarram, tem outras que são mais tímidas. Exato. Tem pessoas que são mais convenientes, outras que são inconvenientes. Você aprende a lidar com essas coisas, né? Exato, então. Mas quem te ensinou? Foi teu pai, tua mãe. Tua base. Foi o alicerce que, né, foi me passado, né? Então, assim, a gente aprende que, né, a gente tem que ser... Primeira coisa é ter gratidão, né? Pelas pessoas. Sensacional. Então, acho que isso é o fato que já engloba tudo, né? Você ser grato pelas pessoas estarem ali. Porque aquelas pessoas estão ali para te prestigiar, que gostam de você, né? Gostam do que você faz. Importante. Né? Que tem gente que é assim, né? Sobe na vida e já começa, tipo, cuspir no prato que comeu, né? Não olha para ninguém, não quer dar autógrafo, não quer conversar. Eu acho horrível isso. Eu acho horrível isso. Pra mim, olha, eu vou te falar, tem pessoas que eu até admirava profissionalmente. Eu já também, já me decepcionei. Eu já vi fazendo isso, perde a graça. Pra mim, perde a graça, entendeu? Perdeu a graça, meu. Já era. Eu já tive sabe? Eu alguns sou assim. desencantos. Porque é aquilo que eu te falei. Essa parte das pessoas querer se aproximar é nada mais do que, né, é o resultado do seu trabalho. É verdade. Faz parte. Então, você não pode desprezar isso. Faz parte, né? Então, é saber lidar, né? Tem momentos que às vezes a gente está doente e tudo. Já atendi doente as pessoas. Só para você ter uma ideia, eu vou te contar uma que você não sabe e muita gente não sabe. O disco do Dá Pra Mim, eu gravei com pneumonia. Ninguém sabe disso. Mas eu estava doente. Inclusive, quando nós viajamos, que a gente pôs voz no disco, aí passou acho que uma semana, nós tínhamos a viagem marcada para ir para Miami, que já estava tudo programado para fazer os clipes e tudo, né? O Gugu, ele fazia tudo cronometrado. Né? Então estava tudo certinho. Né? Sim, é um projeto. Tinha que ser, né? E aí, o Gugu mesmo se responsabilizou em pessoa com os meus pais para me dar os remédios, porque eu estava tomando antibiótico, eu estava tomando xarope, eu estava tomando os remédios que eu tinha, os horários. Aí ele se responsabilizou em pessoa. Não, vocês podem ficar sossegados, eu vou dar os remédios para vocês. Que bonitinho. Em pessoa. É verdade. Caramba. O Gugu foi muito legal. Foi muito legal. Nossa. Então, assim, eu não esqueço dessas coisas, né? São coisas que marcam a gente, né? Pô, era um menino de 13 anos. Então, né? é o que eu tô falando. Então, é muito louco. Dá uma palhinha aí do Dá Pra Mim. Bora? Vamos embora, vamos relembrar um pedacinho? Vamos. Vamos lá. Era mais ou menos assim. Vamos ver se a voz tá boa que eu nunca... Gente, fala aí. Dá até um negócio. Opa! Nossa, que maravilhoso, né? Obrigado. Caramba, muito bom. Gente, música boa. Olha, tô até calor, gente. É verdade, essa música esquenta, bom, né? É boa, né? Não, ela é muito... Não, e assim, é memória afetiva, né? É verdade, nossa. Você vai buscando, essa né? foi a nossa música carro-chefe, né? Com ela começou tudo, né? E foi, assim, muito bem aceita pelas pessoas na época, a criançada... Não, e quem que é o compositor? Essa música... Eu já vou falar autor, gente. É minha vida de livro, não. Ela, na verdade, é uma versão. É versão? Né? Tá. Essa música, ela é uma música mexicana de um grupo que chama-se Timbiriche.
Você tá brincando. Ao qual muitas músicas foram gravadas pelo Dominó, pelo Polegar, até pelo Balão Tinha Mágico. muito essa coisa de versão, né? Tinha. É uma versão do Edgar Postas, que é o letrista, né, aqui no Brasil, mas ela pertencia ao Timbiriche, que era um grupo, vamos dizer assim, como se fosse o Rebeldes, né, que teve aquela formação, né? Eram 3 cantores, 3 cantoras. Uma delas, inclusive, é a Thalia, que fazia parte. Tá. A Thalia, lindona. A Paulina Rubio, que tem muito sucesso no México, o Eric Rubin. Eram os cantores, né, que pertenciam ao Timbiriche, né? Que E maravilhoso. eles fazem reencontros até hoje. De vez em quando eles fazem também uns shows de reencontros e tal, para cantar esses sucessos em espanhol. Porque é tudo rock espanhol, na verdade, gente, né? Que eles cantavam tudo em castelhano. Então, dá para mim, era Amame está com os dientes. Olha! Não penses mais, solo amame. Fica lindo, né? Então, eles cantavam na versão em espanhol, né? Legal. E nós fizemos em português. E ficou né? muito bom, né? Ficou muito legal, né? Eu sempre, desde que eu ouvi o Timbiriche, eu fiquei fascinado com as músicas deles também. Eu achava muito legal. Eu falava, nossa, como eles são talentosos, né? Nossa. E a gente tentou aproximar, assim, o máximo que deu, né? Muito bom. E foi isso, né? Nossa, tem um cantor que eu adoro, que é o Juanes. Nossa, sim, gente, eu amo o Juanes, gente. Sim. Eu ponho assim, o Juanes é um cantor que... Não, tem essa cantores música... fabulosos Tem. lá. Tem América muito. Latina tem muitos cantores Nossa, fabulosos. Tem muitos. Tem um que eu não tô lembrando o nome dele aqui, mas que eu também amo, assim, que, tipo, às vezes eu vou treinar, eu ponho... Aí eu falo, ai, meu Deus. O próprio Luiz Miguel, né? Ai, gente, quando era criança, eu fiz muitos shows pra Tirani lá da agência, fazendo Luiz Miguel cover. Ai, que então, legal! Eu cantava aquelas músicas dele de pequenininho, né? Sério? Que ele divulgava e tal. Eu cantava nos shows, né? As músicas dele, né? O Menudo também eu cantava, porque era o que era sucesso, né? Referência, né? Trem da Alegria, que era os infantis daqui do Brasil, né? E também os adultos, né? Eu cantava de tudo, pra falar a verdade pra você, tudo. Você canta de tudo, né? Eu tive influência de tudo, dos adultos aos infantis, né? Os adolescentes, né? Que era o Menudo, Dominó. Tive influência de todos eles, todos. Ah, eu falo que a gente é abençoado, né? A Foi gente passou uma época por uma muito geração rica, né? Uma época muito rica, né? Assim. Tivemos a época dos Beatles, do Elvis, dos Rolling Stones, depois vieram Creedence, todas essas bandas, verdade. né? Maravilhosas. Aí vem as bandas mais heavy metal, de Purple, todas as coisas que eu gosto, assim, Van Halen, enfim, Sim. Bon Jovi, né? E começou a vir, né? Aí veio era anos 80. Live, sim, né? The Police, um monte de coisa, muito legal. Então, foi misturando bandas internacionais, nacionais também, né? Muita coisa boa, né? Desde quem mais? Legião Urbana, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, Roupa Nova, exatamente. Muita gente boa, Rádio Táxi. Rádio Táxi. Então, teve muita coisa legal, né? Absinto, né? Gente do céu! Muita banda. Se a gente for falar aqui, Lulu Santos, Kid de Abelha, um monte de gente boa. Nossa, Kid de Abelha, né? Muita gente boa. O Hit, né? Hit, maravilhoso. Então, tem muitos cantores maravilhosos aí. Teve muita coisa boa. Muito. Então, assim, eu cresci absorvendo essa geração toda, né? Todos esses cantores fantásticos que tinham trabalhos brilhantes, né? E aí foi isso, eu sou um resultado de uma mistura de tudo. Nossa, que maravilhoso. Aí você saiu do Polegar. Aí eu saí. Você saiu porque você quis? Eu saí porque, sim, eu pretendia... Se não quiser falar, tá tudo bem. Não, eu pretendia sair, tanto que... eu vou contar uma coisa inédita aqui. Ai, meu Deus. Breaking news. Uns 2 anos antes, eu já queria sair para fazer alguma coisa, um projeto e tal. Solo. Mas eles não deixaram. Ah, tá bom. Era eles não deixaram. Contrato? Tinha um contrato e tal, eles não deixaram. E eu fui até... cá entre nós, assim, falando carinhosamente, eu fui meio ameaçado, que eu não poderia sair. Temos multas a pagar. E eles não queriam porque, como eu era o cantor principal, se eu saísse, né, ia ser difícil para ia prejudicar muito o projeto, né? Então, tudo bem, eu aguardei, então, dar o tempo do contrato, né? E aí depois eu decidi sair realmente. Você já estava mais maduro, possivelmente, né? E foi uma época que eu estava com uns 19 anos, 18 anos. Cabeludão e tal, né? Ouvindo... Vou dominar o mundo, né? A idade que a gente acha que a gente vai dominar o mundo, né? Eu queria dar uma respirada, assim, das turnês, das coisas, da loucura, daquela correria toda. E começar a criar coisas. Porque, que legal. assim, na época do Polegar... eu nunca tive espaço de gravar música minha, por exemplo, né? Porque eles selecionavam tudo. Era eles, porque o projeto era deles, lógico. Então, assim, eu cantava aquilo que eles escolhiam para mim.
Você não tinha né? autonomia, né? Então, algumas coisas eu gostava. Aí, quando eu tava maiorzinho, já tinha coisas que eu já não gostava muito, sabe? Aquela coisa que falava, mas essa música é tão bobinha, eu não quero gravar isso, sabe? Tipo legal. assim. Mas eu não podia discordar, porque Lógico. eu tinha um contrato, né? Então, a gente tentava fazer sempre o melhor possível. Sim. Mas, quando eu fiquei mais velho, eu já queria ter essa liberdade de poder fazer músicas mais estilos que eu gostava. Então, eu comecei a absorver muitas bandas, né? Do pop rock, internacional também, como eu te falei. Então, eu queria fazer uma pegada assim, sabe? Cantando em português, fazer umas coisas diferentes. Tá. E fora que eu queria começar a trabalhar, como eu falei, né? Com gravação, com jingles, com trilhas, fazer arranjo, aquelas coisas, né? Então, Queria ser dono da sua história, né? aí por isso que eu decidi sair, né? tá. Para poder fazer essas coisas, assim, do meu gosto, da maneira que eu achava, né? Foi aí que a gente montou o estúdio, começou a trabalhar com produções e composições e tal. E paralelo eu segui, né? Cantando até hoje, né? Faço o meu trabalho. Gravei em 97 pela EMI Odeon, a Virgin Records, né? Que é uma divisão da EMI. Sim. Né? Foi o Rick Bonadil que me levou para lá, inclusive. né? Tá. Gravei a versão do John Secada, Angel, né? Caramba, sério? E essa música foi muito legal porque nessa época eu estava absorvendo muito assim o som do John Secada, porque eu gosto muito também, é um baita de um cantor, Ele é né? maravilhoso, Maravilhoso, pelo amor de Deus. né? Uma grande voz, assim, maravilhoso mesmo. E aí um dia eu estava na gravadora, que eu estava gravando músicas próprias minhas, né? De autoria minha e do meu irmão. O repertório era todo nosso, né? E aí o Bonadil estava produzindo junto comigo. E aí eu estava na gravadora um dia lá cantando pro pessoal pessoal que fazia divulgação e tal, eles fizeram uma rodinha, Alex, canta umas músicas aí, eu tava com um violãozinho, comecei a cantar umas músicas, aí eu cantei um pedacinho do Angel, né? I carry the future. Aí eu comecei a cantar. Aí os caras, quando eu acabei de cantar o trechinho da música, aí todo mundo, maravilhoso. Pô, cara, que demais, nossa, sua voz é parecida, não sei o quê. Eu falei, pô, obrigado e tal. Aí veio chegando o Rick Bonadil com um senhor simpático, assim, dando risada, assim, abraçados e tal. Aí chegaram, assim, né? Aí ele virou pra mim e falou, Alex, parabéns, hein? Caramba, rapaz, você cantou muito bem essa música. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, você devia gravar a versão em português dessa música. Aí eu tomei até arregalei os olhos, assim, tomei um susto, né? Eu falei assim, nossa, cara, seria um sonho pra mim, né? Mas a música é a composição do John Secada, como que faria isso, né? Que tem uma questão burocrática? Porque existe editora, tudo mais, né? Eu não entendo nada disso, então é pergunta genuína. Quando você vai gravar uma versão, você tem que ter o trâmite, ou via editora, ou ter o contato do próprio autor, né? Para poder ter uma liberação para você poder gravar a música, né? Então, na verdade, o autor da música, ele cede, né? Para você estar utilizando a música, né? Porque a música é uma obra, né? Que pertence a ele, né? Faz então, sentido. Né? Nem sempre é o intérprete, né? Que é o autor da música. É verdade. Nesse caso, por coincidência era, né? Que o John é parceiro. Menos mal. Ele tinha um parceiro, né? Que fez a música com ele. Então, era dos dois a música, né? Tá. E aí, esse senhor virou pra mim e falou assim, não, cara, bola uma versão aí que eu vou arrumar pra você essa autorização e tal, não sei o que. Eu falei, como assim, né? Ele falou assim, não, cara, porque... Eu falei assim, mas a música é do John, né? Ele falou assim, mas eu conheço ele. Aí eu falei, como que é? Aí eu já virei aquela coisa de fã, né? Como assim? Você conhece ele? Quando ele veio pro Brasil, ele fica na minha casa. Caramba. Eu falei, você tá brincando? É verdade. Ele falou assim, faz o seguinte. Ele falou pro Rick, né, Bonadil. Ele falou assim, Bonadil, pega o Alex, produzam uma versão bem bonita dessa música e eu vou mostrar pro John. Aí vamos ver se ele libera para vocês. Aí eu falei, poxa, que legal. Aí eu fiquei assim, né, animado, né, super animado para fazer. Aí sentei com meu irmão, né, que ele me ajuda nas composições, né. Tem muitas músicas em parceria comigo, né. Que legal. E ele é um ótimo letrista, né, também, né. Eu falei, Serginho, vamos fazer uma versão tal. E aí a gente não quis fugir muito do tema original, né. Pegamos a versão em espanhol e a gente começou a desenvolver uma letra em português. Aí mostrei pro Bonadil, ele adorou. Nossa, tá linda, é isso aí mesmo. Vamos gravar, vamos produzir, vamos entrar em estúdio para gravar. Aí fomos pro estúdio, produzimos o arranjo e tal, gravei. Ele mixou a música, falou assim, ele falou assim, agora vai ser a prova de fogo, companheiro. Vamos mandar lá pro homem lá, vamos ver o que ele vai falar, né? Aí a música, né, foi encaminhada através... Porque esse senhor nada mais era do que o diretor da EMI Odeon, o presidente da EMI Odeon. Era simplesmente ele, né? Aqui no Brasil. Noção. Eu não sabia com o que eu estava falando. Mas foi bom, é melhor. Porque eu não tinha sido apresentado. Aí depois melhor, prefiro assim. Aí eu perguntei pro Bonadinho, mas quem que é esse senhor? Ele falou que é amigo do John Secada. Cara, ele é o presidente da EMI Odeon, cara. Você não tem noção. Eu prefiro não saber. Ele falou, se ele falou, tá falado. Vamos trabalhar em cima e mandar pro cara. Falei, então tá bom, vamos lá. Aí a gente fez, né? E aí mandou, né? Via o João Paulo, que era o diretor, mandou lá pro John.
O John, quando ouviu, só fez elogios, a gente ficou... que Nossa, eu fiquei lisonjeado, né? Falei, pô, um grande ídolo meu, me elogiando, imagina, né? Quem sou eu, né? Aí ele pegou, gostou muito, autorizou, mandou. Na época era fax, né? Mandou Era a autorização fax. pelo fax, assinada lá, John Meu Secada e tal. Deus. Autorizadíssimo e tal. Elogiou o CD também, porque ele ouviu as outras músicas, né? Que eles mandaram para ele e tal. Aí ele deu o parecer dele lá. Eu sei que eu fiquei muito feliz, assim, né? Emocionado, assim, né? Pelos elogios dele, né? Que eu nem esperava tanto, né? Eu pensava, assim, que ele só ia ouvir, sei lá, né? O que ia ser, Deus que sabe, né? Minimizando o talento, Mas gente, ele foi isso muito se gentil. chama. Mas ele foi muito gentil, assim, foi uma pessoa extremamente simpática, né? E aí deu certo, a gente gravou, aí começamos a divulgar na época, fizemos esse trabalho, foi bem legal. Participei, assim, de vários programas de TV. E ficou como? E ficou um pedacinho assim, ó, pra você, ó. Pedacinho. Então tá, né, gente? Olha... Se ele falasse que ia ficar ruim, maravilhoso. Poxa vida, obrigado. Muito bom, hein? Obrigado, Nossa, e essas obrigado. músicas, aquela que você fecha o olho, assim, toca você o coração, se imagina né? numa praia, aquela brisa, assim, tocando, Sim, né? uma música Gostoso. muito bonita, né? E aí eu tive esse privilégio, né? Foi toma um água presente aí, né, que... com certeza, eu sempre bebo. É bom tomar água, a garganta cantor, agradece. Cantor tem que hidratar a voz, né? Sempre, né? Aliás, quem trabalha com voz, né? Locução, cantor, professor, né? Maçã. Exatamente. Maçã e água. Água é a melhor bebida. É que tem, verdade. né? Maçã tem aquela adstringente, exatamente. Né? Uma coisa boa Quando para mim eu que eu gosto... aula todo dia, eu tomava. Na verdade, assim, as frutas cítricas são boas, né? Verdade. Limão, laranja, maçã, né? Abacaxi. Essas frutas são legais. Você tomar um suquinho assim é legal, mas sem açúcar, né? Porque o açúcar ele suja um pouco a corda vocal. É que nem o chocolate, então, né? Exatamente. Ele dá uma travada, né? Mas assim, água, né? Uma coisa muito boa também para a voz, que eu uso bastante quando estou com a voz cansada, é soro fisiológico. É mesmo? Passa aqui? Gargarejos. Eu faço lavagem também, porque eu tenho uma rinite, né? Tá até comentando com você, né? Ar-condicionado é a minha criptonita. Sério? Então, assim, a minha voz acaba. Não sai a minha voz. Hoje tudo é ar-condicionado, aqui né? tá suave, aqui tá beleza. Tá. Mas, assim, tem ambientes que é muito gelado, é difícil. Nossa Senhora. Porque seca, né? Resseca a voz. Aí eu não consigo, você não consegue cantar. É horrível. Trava, né? Mas assim, você tomando água, cuidando, né? Porque a garganta tem que estar sempre saudável, né? E para quem trabalha com a voz, né? Então é o nosso instrumento de trabalho, né? Você tem que ter todos esses macetinhos para você cuidar, né? Então a gente cuida dessa forma, né? Soro fisiológico é bom para fazer gargarejo. Quando tá com a voz cansada, mesmo antes de cantar é bom também, né? Porque dá uma limpada, né? E aí você consegue cantar legal, livremente, assim, né? Para falar é bom também, né? Para quem faz locução, né? É verdade. Então é importante cuidar. Quando eu venho gravar aqui, é uma das coisas que eu tomo cuidado. Até nem falar muito em casa. Sim. E também tem aquela coisa, né? Por exemplo, você faz um show, às vezes de muitas horas, que é cansativo. Aí você tem que ter o repouso vocal também, né? Porque é um músculo, não é? Claro. É músculo, né? Posso falar? Há um desgaste, né? Também, né? Então, é natural que você precise também de umas horas para repousar, né? Então, é assim, né? Não pode também exagerar demais, né? Porque senão acaba dando problema na voz também, né? Você vê que tem cantores que acabam perdendo a voz com o tempo. Né? Que é uma judiação. Às vezes, cantores fabulosos, né? Você pega, por exemplo, o Bon Jovi mesmo, né? Que teve um problema que ele até assumiu pro mundo, né? É mesmo? Ele acabou assumindo pro mundo. Ele teve que fazer cirurgia. Ele teve calo vocal. Tá. Mas justamente por isso, que às vezes a intensidade de shows, a pessoa não tem, às vezes, um respiro, né? E também, assim, as músicas dele se exigem muito, são músicas altíssimas. Muito alto, né? Muito alto. E, assim, as músicas, né? Shows longos e, às vezes, uma sequência de shows muito, né? Assim, muito próximo, assim, né? Verdade, não uma agenda pesada. Então, você tem que cantar, mas você tem que ter um descanso também para você, né? Dar uma equilibrada, vamos dizer assim, né? Galera do heavy metal sofre. Sofre. Não é? Vixe, sofre. E tem muitos já, né? Hoje eles estão mais... Né, mais tranquilos, cuidando mais, porque, né, os excessos acabam, às vezes, que assim, a gente, né? eu não sei, assim, mas a gente foi uma geração muito raiz, né? Aquela coisa, as coisas aconteciam, não tinha tanta técnica, você aprendia depois. Então, justamente. Acho que no seu caso, tudo bem, você foi pro conservatório, mas assim, a parte artística, você assim, foi aprendendo, né? Então, eu mesmo nunca fiz aula de canto. Foi uma coisa que eu nunca... Né, não, eu nunca fiz. É verdade, porque assim, eu passei por professores na época, quando eu comecei, e eles não quiseram me dar aula.
Eles falaram assim para meus Claro. pais, eles falaram assim, é que se a gente der aula para ele vai ficar muito técnico. Vai perder a essência. Ele vai perder a emoção dele, ele vai certo. perder o sentimento, o feeling. Então, a gente acha melhor, assim, para o futuro, se ele quiser fazer depois uma especialização, para pegar umas técnicas e tal, mas para afinar, para cantar, ele não precisa. Ele falou, eu não tenho o que fazer com ele. Eu era muito assim, eu gravava tudo de prima. As músicas chegavam no estúdio, até hoje é quase assim, né? Mas agora eu sou um pouquinho mais chato, às vezes eu refaço uma frasezinha ou outra. Mas assim, no geral, é meio de prima, igual show mesmo, assim, Caramba, né? que legal. Vai de uma vez, entendeu? Sempre foi assim. Então, aí as pessoas, tem muita gente que fica admirada. Fala, nossa, como é que você faz isso? Eu falo, não sei. Não sei. Acho que não sou eu, acho que é Deus, sei lá. É um anjo que vem cantar pra mim. Não sou eu, não. Mas é muito gostoso. Eu sou só o instrumento aqui. Literalmente, né? Você é um instrumento de... Não, então, hoje vocês consideram um empresário da música, assim, né? De alguma forma. Eu, na verdade, não digo nem empresário. Eu acho que eu sou, assim, um artista que eu tento, né, assim... me manter, né, no trabalho tanto como cantor como produtor, né, que são as duas áreas que eu atuo, né. E em breve, uma novidade de primeira mão, estou pensando agora também em participar de podcast. Por favor, apresentar junto com o meu querido irmão Rick Colavito. Que daqui a pouco a gente chama ele aí pra vocês. Que ele tá ali no cantinho, que é meu produtor, escondido. trabalha comigo já há muitos anos, meu amigo. Né, não, eu acho que vai ser maravilhoso. Porque... é legal porque ele me conhece muito, eu conheço muito a ele. Então, a gente tem muita interação. Não, e se vocês conseguirem trazer essas pessoas que você acabou de falar... A gente tem muitos amigos, graças a Deus, né? Maravilhoso. A gente conhece, graças a Deus, ao longo desses anos, a gente construiu muitas amizades bacanas, né? Com muita gente boa, né? Muita gente que tem histórias muito legais também, né? Então, por que não somar o útil ao agradável, E eu vou te falar uma coisa, assim... Só agregar, né? Eu costumo dizer, eu falo pro meu filho, filho, o máximo que pode acontecer no podcast, assim, né? Que eu tenho aqui o Pod UL, tal, um dia, meus netos, que eu espero ser vó, por favor. Claro, né? Se Deus espero quiser, ser claro, vó. Eles certeza. falarem, nossa, aquela é minha avó, sabe? Assim, tipo assim, você deixar um legado. Exato. Entendeu? É verdade. Então, acho que no caso do projeto de vocês, se vocês tiverem, né, tem essa questão, claro. Vocês deixarem um legado musical, porque é muito legal. Sim. A gente perdeu muita coisa da história da música, porque as coisas estão sendo muito rápidas. Muito rápidas. Sabe aquela coisa de você frear e voltar um pouquinho? Acho que a gente está precisando disso, entendeu? Exatamente. É o que a gente sente também, né? Porque, então, como pensa você falou, com carinho. É tudo muito... Né? Hoje em dia é disque pizza, né? Uma atrás da outra. Então, uma atrás assim, da outra, né? faz. Não, legal. Obrigado pelo incentivo, pelo apoio, né? É isso aí, eu acho que vale a pena. Eu acho que é legal. E a gente gosta desse lado. Você sabe, quando eu era pequeno, eu brincava com meu irmão de fazer programa de rádio. Eu estava até contando pro Rick esses dias. Eu pegava 2 gravadores que a gente tinha lá, os gravadorzinhos. Aí eu ficava, por mim mesmo, inventando programa, ver se pode, com 9 anos. Porque eu gostava do negócio de rádio, sabe? Eu sempre gostei de rádio, assim. O pessoal ia muito pela televisão só. Eu gostava de estar na TV. Mas eu gostava daquele lance do rádio, porque eles tocavam as músicas. É verdade. E eu ficava ouvindo rádio para aprender as músicas, né? Para gravar a música e para aprender a música. Então, acho que eu fiquei com aquilo, sabe? De ver os radialistas falando e tal. Aí eu inventava uns programinhas lá com o meu irmão, de brincadeira. Bonitinho. Aí apresentava, aí tocava música, aí tocava não sei o quê, sabe? Voltava a fazer o break, fazia até os comerciais. Olha! A gente inventava, com direito a merchan. A gente inventava umas brincadeiras lá. Tá pensando que não tem comercial aqui, nessa parada? A criatividade da criança, né? Então, era legal isso. Aí eu falei pra ele, eu gozado, eu sempre gostei de rádio também, né? E o podcast é parecido. Muito. Se a gente for pensar... É maravilhoso. É quase a mesma coisa. É maravilhoso. Né? Um bate-papo descontraído, você conta as histórias, você conhece curiosidades que as pessoas, às vezes, não têm oportunidade, né, de estar sabendo, porque às vezes só vê o cara cantando na TV, tudo muito rápido, né? A pessoa vai lá, veio o Alex aqui e tal, beleza, tchau, né? Mas assim, você não tem o tempo de você bater um papo assim, tranquilo. Gostoso, né? E você pode contar da sua essência, contar um pouquinho do que você faz. Por você, não pelo outro. Exatamente. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal. Entendeu? Porque a pessoa, ela própria, tá dando o seu depoimento, contando a sua história. Exatamente. Isso aí, a sua versão. Nada melhor do que a própria pessoa falar dela mesma. Exatamente, né? Que eu acho que é o melhor. É o melhor, eu também concordo. Uma verdade tem 3 lados, a minha, a outra e quem vê. Mas tudo bem, mas cada você coloca o seu ponto. É verdade. E tipo, se você tá aqui contando a sua história ou trazendo pessoas, olha
mesmo, tem uma... Nossa! Isso Legal, aqui é o hein? Carreira Consciente. Isso É o aí. meu método que eu aplico nas pessoas, que eu trabalho com mentoria de carreira. E Muito todos os convidados do Pod Wellington têm que responder 2 perguntas. Vamos embora. O que Vamos lá. é uma carreira consciente para você? Eu acho que é justamente isso, é você, né, aprender desde o princípio, né, como administrar essa carreira, porque a nossa carreira, a gente sabe que tem altos e baixos, né, é saber lidar com isso, porque você vê que tem muitas pessoas que, infelizmente, às vezes não sabem lidar. Sim. Né, no lado, vamos dizer, humano mesmo, assim, a pessoa, por exemplo, eu não estou mais em evidência na mídia, e a pessoa, às vezes, começa a se deprimir, começa a ir por caminhos errados, verdade. né? E a depressão, você Tem sabe que que é uma saber. coisa seríssima, né? Eu que falo. Mata, É. né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se atentar para isso, né? Então, acho que a carreira consciente é isso, é você saber que tudo não vai ser flores, né? Na sua estrada, você vai ter pedras que você vai ter que superar esse obstáculo, pular essas Sim. pedrinhas, né? Para você conseguir seguir adiante. Então, persistência, disciplina, né? Simplicidade sempre, porque a gente não sabe tudo, a gente morre aprendendo. É verdade. Essa é a minha E essência. que bom, né? Porque o dia que aprender, acabou a missão. Não tem mais o que joguinho. aprender, tchau, né? Off. Game over. Game over. É isso aí. Game over, né? Eu sempre falo. Então, quer dizer, eu acho que a gente nasce aprendendo, morre aprendendo, a gente sempre tem algo para aprender novo, né? Então é importante ter essa consciência, né? A carreira consciente, né? A gente ter o pé no chão e ter a simplicidade para aprender as coisas, para se desenvolver, a responsabilidade, né? De você estar nos compromissos, né? Também acho que a postura também, a maneira que você fala com as pessoas é importante, Isso é verdade. né? Que você se comunica, porque tem gente que é arrogante, não pode, né? É muito chato isso. Eu fico muito triste quando eu vejo uma assim, pena. às vezes até artistas que eu gosto musicalmente, eu admiro profissionalmente, mas eu vejo maltratando pessoas, acho desnecessário. E aí eu passo a não gostar mais, porque você acaba desencanta, né? porque você, exatamente, perde o encanto, aquela coisa que você fala, pô, o cara é tão bom musicalmente, mas ele maltrata os outros. Aí não dá para você gostar mais. Você não consegue. Então, acho que tudo isso engloba uma questão de comportamento, de profissionalismo, de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Então, muito legal essa pergunta. E a segunda pergunta? Opa, eu acho bora. que eu já sei a resposta, mas ok. Beleza. Você mudaria alguma coisa na sua trajetória profissional, na sua carreira? Na minha trajetória, não sei. Olha, eu acho que assim, todas as experiências que eu tive, acho que elas, sei lá, me trouxeram até aqui hoje. Tá. Né? Então, assim, de uma forma ou de outra, claro, às vezes alguma coisa que, de repente, eu passei por alguma situação, talvez eu não passaria, né? Optaria em não passar, vamos dizer assim. Não sei agora de cabeça para te falar, mas... Fazia talvez algumas ajustes situações no GPS, né? Exatamente, tipo assim, alguns reajustes no caminho, mas assim, em geral, eu acho que eu tinha que passar por tudo que eu passei, Que legal. para ter a minha evolução mesmo, assim, né, tanto como pessoa, como profissional, né, então acho que foi importante, né, a gente teve muitas histórias na época do Polegar, muita coisa que aconteceu, mas antes do Polegar eu tive muitas histórias, após o Polegar eu tive muitas histórias até hoje, né, então são caminhos, fases, né? né? São fases, exatamente, fases que a gente vai passando e acho que ao longo do tempo você vai adquirindo experiências, né? Você vai adquirindo aquele aprendizado, Verdade. né? E é isso que eu te falo, né? E a gente continua aprendendo, né? E a Segue maturidade aprendendo. é maravilhoso, Maturidade é muito bom, porque aí você entra naquele estágio da paz, né? Nem me fala. Você fala assim, hoje eu quero mais tranquilidade, eu quero fazer as coisas... Ou no modo Silvio Santos, sincericídio, né? Também. Sem filtro, né? Eu sou um cara mais contido, assim, eu nesse sentido. Não sou não, moço. Eu sou um pouquinho mais contido, assim. Ai, como eu queria. Meu filho é assim. Mas eu aprendi a ser assim, né? Ao longo do tempo. Ser contido ou não? A ser mais contido. Ao longo do bom, tempo parabéns. eu vim aprendendo a ser. Porque às vezes é aquilo que a gente comentou até lá fora. Tem coisas que às vezes não vale a pena. Então, hoje eu escolho as guerras que eu quero entrar. Mas exatamente. que eu entro, Entendi. sinto muito. Tá sinto certo. muito, me perdoe, te amo, sou grato. É entendeu? isso aí. Tá certo. É isso aí. Bem, Alex, terminamos. Aquela câmera é sua. Primeiro, Opa. aí, ó, mensagem, contatos, ganhar dinheiro agora. Ganhar dinheiro, vamos contratar. A hora do jabá. Passa o seu Instagram. Bom, vou passar o Instagram, que ali tem os meus Se contatos tiver mais YouTube, fáceis. enfim, Sim, fica à vontade. Tem o canal do YouTube e do Instagram, né? O endereço é o mesmo, Alex Gil Oficial, tá? Você pode ali conferir, né? Tem o nosso contato para shows do meu querido Colavito, que é o meu produtor, tá? Você entra em contato para levar o nosso show para sua festa, Exatamente. né? Nós cantamos
estamos em todo tipo de festa, aniversário, casamento. Ah, que legal. Né? Não é só evento grande, não. A gente participa também dos eventos nostálgicos, né? Como a Festa Ploc, que é muito legal, que vão vários artistas, né? Mas a gente faz também os particulares, né? Faço eventos menores também, vários formatos, acústico, violão e voz, banda. Poxa, que legal. Né? A gente tem várias opções. Nem sabia, viu, gente? Nem sabia. Então, a gente faz, né? É só entrar em contato com a gente que a gente vê um formato mais adequado para o que você está precisando, né? A Festa Ploc, ela tá... Esse ano não vai ter mais, né? Sim. Não tem. Esse aqui não. Só o ano que vem. Só o ano a que gente vem. está em 2025, para quem assistir agora. Isso. Ano que vem. E Isso. geralmente ela acontece durante uma vez o ano no inteiro. mês? Como é que ela é? Às vezes uma vez... Tá bom. Eles têm vários formatos, então às vezes eles levam alguns... às vezes eles levam uma turma, depois num outro show eles levam outra, às vezes eles fazem uma coisa mais compacta também. Ah, legal. Né? Então, assim, varia muito, né? Tá bom. E você tá lá? Sempre que dá, a gente está lá com a galera, né? Muito legal, né? Um pessoal muito bacana também, nossos parceiros, né? Então, é muito legal. E voltando ao canal, Alex Gil Oficial. YouTube e Instagram. No YouTube, inclusive, tem o clipe da música nova, que é Lábios e Mel, legal. que está também em todas as plataformas digitais para você ouvir, conhecer o meu trabalho autoral, né? Lábios e Mel. Tem também o CD passado, que é o Começar do Zero, que é muito legal também. Foi um trabalho que, modéstia à parte, também gostei muito de fazer, né? E tá lá para vocês curtirem, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Alex. E quer deixar uma mensagem? A mensagem que eu deixo para você é: viva a sua vida, né? Aproveite seu momento agora, porque tudo passa, né? Como diz a música, tudo passa, tudo sempre passará. É verdade. Né? Então aproveite seu momento presente com as pessoas que você ama, com as pessoas que amam você, né? Seus amigos, família, esposa, pais, enfim. Né? Eu acho que o importante é a gente aproveitar, desfrutar o momento que a gente está vivendo. Concordo. Né? Como agora, a gente está aqui, né? Nesse momento tão especial, tão bacana. Tá legal. Bom? Obrigada por ter vindo. Quer aparecer, Imagina. Rick? Opa! Depois você vem, né? Legal. Depois a gente vai ter um episódio dele também, né? Muito legal. Maravilha. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Marcinha. Obrigado. Foi muito legal. Assim, eu acho que a gente ficaria aqui... Se deixar, olha, vai né? ter conteúdo no teu podcast, Que viu? legal, viu? Então, porque história tem. Tem. Né? Um abraço pro gente, senão Chapeleta. apanha. Eu tenho verdade. eu tenho que agradecer ao Marcos Marquinhos. Chapeleta, meu brother, que fez toda essa conexão. Obrigado, Rick, senão eu ia apanhar. Marquinhos, é nóis. Né? Aí, ó, né? Não, e com certeza. obrigada mesmo por ter aí. Ele falou, por que não? Família muito querida. Obrigada. Obrigado aí. Não vou falar o nome dele de família, senão ele me bate depois. Tem os nomes de família, Claro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mim foi muito especial, um remember, assim, da minha história de vida, memória afetiva aqui, me emocionei em vários momentos. E lembrem-se, tenham sempre uma carreira consciente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.